Bom, nós vimos alguns tipos de classes de objetos no R. Nós vimos a primeira classe, que é a classe da função. Então, função é uma classe importante, sem elas a gente não teria muito o que fazer no R, nós precisamos das funções para operar os objetos. Vimos também, então, as classes de caracteres, a classe numérica e a classe lógica, que também é uma classe também muito importante. E vimos também, por último, a classe de data. Eu queria apresentar agora mais um tipo de informação que a gente armazena nos objetos do R, que são os fatores. Então aqui eu vou apresentar para vocês um conjunto de informação. Então vamos supor que nós temos um experimento com plantas e que nesse experimento o objetivo é ver o quanto que a planta é ou não herbivorada. Imagina que você tem as plantas classificadas em um nível que pode ser alto de herbivoria, que seria o A maiúsculo, um nível médio de herbivoria, que é o M, um nível baixo de herbivoria, que é o B, e mais um nível que também é possível e que não apareceu dentro da sua amostra, que é um nível onde você não tem nenhuma herbivoria, que seria o nível N. Então esse seria um conjunto de dados que é comum da gente ter na biologia. Então são dados que são classes de informação, então, que a gente chama de fator. Então, eu tendo esse objeto aqui, eu já criei ele, para não ter que ficar digitando aqui, nós temos então, dentro desse objeto, cada posição relacionada à informação referente a uma planta, e você tem ali a informação armazenada de quanto que você tinha de herbivoria classificada num desses níveis que a gente mencionou agora. Eu posso transformar essa informação, que por enquanto ela é da classe caractere, eu posso fazer a coerção disso para uma classe que é o fator. Então, estou transformando, usando uma função de coerção, como eu mostrei para vocês, as ponto alguma coisa, né? O nome de uma classe de objetos é uma função de coerção para transformar de um tipo de classe de objeto para outro. E aqui eu vou usar factor. E vou colocar o meu objeto que estava ali, aqui. E agora eu tenho esse herb factor. E estamos lá, ele apresenta de uma forma diferente, essa informação também é armazenada de uma forma diferente, na verdade ela é armazenada como números inteiros, então um número representando cada um dos níveis, e ela apresenta para nós na tela, quando a gente chama um objeto dessa classe, o R apresenta para a gente os níveis de cada uma das observações sem as aspas, como seria esperado se o objeto fosse um caractere, e apresenta mais uma informação ao final, que é os níveis que a gente tem contemplados nesse fator. Então a gente pode fazer algo com isso, por exemplo, a gente quer saber quantas plantas tinham em cada uma dos níveis de herbivoria que a gente definiu. A gente pode transformar isso então numa tabela, existe uma função que se chama table. A função table faz a contagem e constrói uma tabela de contingência, no sentido estatístico mesmo, então com variável resposta categórica. E aqui a gente está fazendo isso, o table do objeto, que é um fator. Vamos ver o que ele retorna para a gente. O que ele retorna é a contagem dos níveis. Então a gente tem 3 níveis contemplados na nossa amostra. São 8 plantas com nível alto de herbivoria, 2 plantas com nível baixo de herbivoria e 4 plantas com nível médio de herbivoria. A gente pode fazer também um plot. O plot também é uma função genérica que está dentro de um método e ela vai olhar para o objeto e percebendo que ele é uma tabela, vai fazer um gráfico, que é o padrão do R para tabelas. Esse aqui é o gráfico
que o R constrói para a gente desse objeto, que é uma tabela. Então, o Web Factor, a classe desse objeto é um fator, e a classe do objeto Table é uma outra classe que chama Table mesmo. Eu não falei sobre ele, mas ela é uma tabela de contingência, uma contagem de níveis de um fator. Então esse é o nosso gráfico, um gráfico simples. Eu vejo muitos problemas nesse gráfico, não apresentaria dados dessa forma, mas um problema que eu vejo assim de cara, que é um problema na informação que a gente quer passar. A primeira delas é que está faltando um nível aqui. Então, existe um nível que não foi contemplado na nossa amostra, porque não apareceu na nossa amostra, mas é um nível possível, e foi um nível que, de repente, você planejou durante o seu trabalho. Eu também posso ter esse nível, então eu vou contar quantas vezes aparece esse nível, e esse nível não está contemplado aqui, que é nenhuma herbivoria. Então, um nível possível. Além disso, a ordem, existe um ordenamento dessa herbivoria. Então, uma herbivoria mais alta, uma mais baixa, e esse ordenamento ele deveria ter sido contemplado aqui no nosso gráfico, e não foi. Então, vamos fazer isso agora, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa operação com fator. Então tem esses dados, isso são os dados que foram observados, mas eu quero construir um objeto fator um pouco diferente do que eu construí aqui, tá? Então, em vez de usar a função de coerção, eu vou usar a função de criação. Então, factor é a função que cria um objeto da classe fator. Ela pede no primeiro argumento dela o objeto, ou os dados que vão ser colocados nesse objeto, e essa função tem um argumento que se chama levels. Nesse argumento, ele pede um vetor onde você coloca os níveis na ordem que você quer que eles sejam colocados no seu objeto, na tabela. Toda vez que for apresentar os níveis, eles vão fazer qualquer síntese que você fizer da informação que está nesse objeto, ele vai ordenar dessa forma. Então, n, que é nenhum, depois baixa, média e alta. Então, são os níveis possíveis que a gente definiu quando a gente planejou esse trabalho com herbivoria em plantas. Então, agora eu vou sobrescrever esse objeto que é o Web Factor, e agora eu tenho esse novo objeto que tem o mesmo nome. E percebam que agora a gente tem algumas diferenças. A diferença é que, apesar de ter a mesma ordem de informação de observações, a gente tem os níveis colocados aqui de uma maneira distinta. Então, por padrão, o fator, se você não colocar os níveis, assim como a função sFactor, que não tem os níveis, né, ela, por padrão, ordena os níveis do seu fator em ordem alfabética. Então, para que ele não faça isso, você precisa usar esse argumento que é levels. E aí a gente vai ter algo que é diferente na hora de fazer uma tabela com esses dados. Vou fazer um gráfico. Então, estou refazendo aqui o código, reconstruir a tabela. Agora o herb table é diferente. Percebam que agora o herb table tem um nível de nenhuma herbivoria, o nível n, com uma contagem de 0. E se a gente faz o plot desse objeto, e agora a gente tem os níveis ordenados, então começando
com nenhum, baixo, médio e alto. E agora a gente tem essa ordenação desse fator. Então o fator ele é utilizado quando você tem então esse tipo de informação, essa natureza de informação no seu projeto, que é essa natureza de uma informação em que você classificou, e essa classificação pode ou não ter uma ordenação. Quando existe uma ordenação, é importante que você contemple essa ordenação no seu objeto. Pois bem, acho que a gente já falou dos níveis básicos de informação de dados que a gente armazena no R. Então, se você conhece bem essas classes de objetos, então o vetor e a partir do vetor essas naturezas de informação distintas, então a gente viu numérico, caractere, data, vimos os objetos, as informações lógicas de verdadeiro e falso, e agora a de fator. Acho que com esse conjunto de informação e de classes de objeto, a gente já consegue transitar bem nesse ambiente de programação que é o R. O que nós fazemos agora? Nós vamos jogar fora esse console do R para sempre. A gente nunca mais vai trabalhar no console do R diretamente. Então o console vai estar lá, mas ele não vai ser o ambiente em que a gente vai trabalhar diretamente. Então a gente vai trabalhar através de um arquivo texto que a gente chama de script, e a gente vai escrever as linhas de comando nesse arquivo texto e submeter essas linhas de comando para o R a todo momento. Por que isso? Porque, pensa, se a gente perde toda a informação que a gente colocou aqui no console do R, a gente simplesmente desliga, sem querer, isso aqui. Aí eu desliguei. Então eu perdi tudo que eu fiz, porque não existe um registro, eu não pedi para salvar esse registro. Seria possível salvar os objetos e parte do histórico do que você fez na seção do R, mas existe uma forma muito mais eficiente de você se organizar no R, que é você construir scripts. Então, para construir um script, você precisa de um arquivo de texto, então texto puro, então como se fosse um bloco de notas. Não precisa de um editor de texto muito rebuscado, porque o que você precisa de fato são as linhas de comando colocadas em texto puro. Então aqui eu tenho um desses textos, eu posso abrir em diferentes editores de texto. O Gini é um editor de texto bem básico, seria um bloco de notas, só que tem um pouquinho mais de facilidades para programação, mas o que eu uso normalmente é o Emacs. Então, toda vez que eu vou criar, ou fazer uma análise, ou trabalhar com algum dado, eu abro o meu Emacs, então o meu editor de texto, e começo a produzir o código ali. Então é assim, dessa forma que a gente vai trabalhar daqui para frente no R. Nunca abrindo o R diretamente, então isso aqui é o meu terminal, né? A gente foi abrir o R dessa maneira e começar a fazer o nosso. Isso que a gente fez, nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer então é produzir primeiro o código num arquivo de texto. Então isso é chamado de script, a gente vai chamar de script ou de código durante o nosso curso. E quando eu quero submeter, existem algumas facilidades, por exemplo, o Emacs tem um plugin que se chama Emacs Speak Statistics, e esse plugin ele permite que com teclas rápidas, então aqui no caso eu formatei minha tecla rápida para ser um Ctrl Enter, e esse Ctrl Enter vai mandar uma linha de comando para o console do R, e o Emacs vai abrir um console do R aqui junto com a janela do script. Então é assim que eu trabalho, eu escrevo as coisas num arquivo de texto, o meu código, deixo ele comentado, então o hashtag, o sustenido, ele é usado para comentar a linha de código, então o sustenido diz para o R que a partir daquele ponto, naquela linha toda,
você não precisa mais processar a informação que está ali, então eu posso colocar o hashtag e escrever um comentário numa linha, ou eu posso comentar depois do código e mandar isso aqui para o R, ele entende o código e despreza o que está depois do hashtag. Então a gente comenta, como eu fiz aqui, né, dizendo que isso aqui é um tutorial, que eu sou o autor desse código e que ele foi feito no dia 20 de julho de 2020. E aí você está salvando sempre o script. Se a gente fecha sem salvar, a gente tem lá o script para abrir novamente. E a gente abre novamente nosso script. E a partir do momento que ele abriu, a gente pode novamente submeter para o R todo o script, linha a linha, ou podemos submeter o texto completo, né? Tipo, submeter texto completo para o R. Submeti tudo para o R, ele já fez tudo em poucos segundos. Tá? Então é dessa maneira que nós vamos trabalhar agora com o R. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o tutorial dessa aula. Então o tutorial está lá no nosso wiki. Então esse tutorial ele vai pedir para vocês fazerem linhas de código. Vocês vão poder rodar o código diretamente no wiki da disciplina. E ao final, lá no finalzinho, a gente tem um exercício, que é o primeiro exercício que a gente vai submeter para o Notar. Então é importante, você pode fazer o exercício aqui nessa interface que a gente embutiu o Notar dentro do nosso wiki, ou pode se remeter para o Notar também, a gente tem o link do Notar no wiki também, então se você subir aqui, esse aqui é o link do Notar. Eu posso abrir aqui numa nova tabela, vocês vão ver, isso aqui é o Notar, isso aqui são os exercícios, então vai estar indicado qual exercício que você quer, isso aqui é a interface do Notar. Mas se você quiser fazer aqui mesmo, o único cuidado que você precisa ter é de fazer o login. Então você tem o seu login, que é o seu usuário que está no e-mail que você cadastrou no sistema da USP, ou quando você fez sua matrícula, e você tem uma senha que a gente disponibilizou para você no wiki, que você deve trocar na primeira vez que você fizer o login nessa página. Fazendo o login, você pode submeter a sua resposta. Ele vai pedir para você submeter um arquivo texto com o script que está definido aqui, o que deve ser feito. Então, eu tenho um enunciado. O enunciado fala como você deve fazer, e esse como fazer é bem estrito, você deve seguir expressamente o que está definido ali nesses enunciados, e essa plataforma vai fazer a correção desse script, por isso que esse script ser feito seguindo todas as instruções que estão aqui no enunciado do exercício. Vocês têm, então, atividades para serem feitas que são tutorial, que a gente está chamando aqui de 1A, bases da linguagem, e os exercícios que estão nessa aba aqui, que são os exercícios que vocês vão submeter ao Notar. É isso, gente. Até a próxima aula.